noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando a retrospectiva do ano. Uma resenha ilustrada dos fatos que aconteceram no Brasil e no mundo nestes últimos 12 meses. Muita gente levantou as mãos para o céu porque este ano acabou. Mas, apesar dos percalços e dificuldades, este foi um ano notável, que ficará marcado na história e nos nossos corações. Você vai ver neste programa as imagens que marcaram este ano. A crise econômica. As eleições. O Brasil na era nuclear. Marlene Dietrich. Os militares. Ibrahim Suede. Nat King Cole. Richard Nixon. O Pacto Social. Bill Haley. Elisete Cardoso. A Guerra nas Estrelas. As catástrofes do ano. E os candidatos a presidente. Senhoras e senhores, vamos aos fatos. Porque nos dias de hoje, o espaço é curto e o tempo voa. Sim, o tempo voa. Apesar dos percalços e dificuldades, este ano o Brasil perseguiu incansável a estrada do progresso. Nossas cidades tornam-se metrópoles. Nossas metrópoles viram megalópolis. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Acelera-se o ritmo das construções nas grandes cidades. A cidade cresce, cresça você também. Não faça por menos. Compre o seu lote hoje mesmo na Candi, loteamento do Pão de Açúcar Limitada. População dos campos corre para a cidade. Julho. Chegam a São Paulo 3.654 migrantes nordestinos refugiados da maior seca da história. Passei uma vida pesada, parada, cansada, mas depois, pobre de mim, o que foi que eu arranjei? Nada. Setor de imigração registra movimento recorde este ano. São estrangeiros de várias nacionalidades que querem participar do futuro do Brasil. Além dos magazines e das lojas de departamentos, o paulistano agora pode comprar miudezas em geral nas bancas dos camelôs que invadiram as calçadas. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Eu sou o pirata da perna Por enquanto, a única preocupação são os fiscais da prefeitura. de mal. Minha galera dos verdes mares não teme o tufão. O avanço da ciência. Inaugurada em São Paulo, a primeira escada rolante do país. O sapatinho eu vou com las cor-de-rosa enfeitar. Ela está instalada no saguão principal das lojas Clipper, no centro. Esse dispositivo, muito em uso no hemisfério norte, representa uma nova forma de poupar esforço e encurtar distâncias. Dá devagarinho e o broto conquistar. Junho. São Paulo implanta pioneiro sistema de controle de tráfego. São os faróis operados manualmente. Eis uma exibição do sistema instalado na Avenida 9 de Julho. Agosto. No bairro das Perdizes, a inovação são os semáforos autorreguláveis pelo próprio pedestre. A inauguração provou a eficiência do mecanismo. Instalam-se espelhos retrovisores nas esquinas para evitar atropelamentos e colisões. Agora, em menos de um dia, podemos embarcar em Congonhas e desembarcar na América do Norte. Vemos aí os felizes pioneiros a bordo na viagem inaugural. Ah, Nova York. Um dia eu ainda vou pra lá. Abril. O prefeito de São Paulo, senhor Ademar de Barros, inaugura nova linha de bondes. Liga o centro da cidade ao bairro operário de Vila Maria.
Brasil viveu este ano os primórdios de uma nova era. A era das inaugurações. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Entregues mais 1.200 quilômetros de estradas. Em busca da felicidade. Emocionante novela de Leandro Blanco. Fevereiro. Inaugurada a usina hidrelétrica e a barragem da Pampulha. Setembro. Lançada a pedra fundamental da Basílica de Aparecida do Norte. Olhando para o céu, eu sigo a caminhar. Onde estará meu amor em que... A religiosidade nacional terá um templo representativo do tamanho de sua fé. eu perdi? E em vão tento encontrar. Julho. A chegada da indústria automobilística. Elegante e veloz ele passa. É um pintar. Agosto. Inaugurada a indústria automobilística nacional. Isto é gordinho, muito melhor. Começamos a fabricar o primeiro Jeep com 78% de peças totalmente fabricadas no Brasil. Que belo carro, que legal. O presidente Juscelino e convidados assistiram os testes nas instalações da Willys Overland do Brasil. A gente vive de emoções. O presidente Juscelino e o governador do estado de São Paulo, senhor Jânio Quadros, inauguram o primeiro reator atômico brasileiro. Foi quebra, quebra, até cansar. Eu quero ver quebrar. Quebra, quebra, até cansar. No discurso dele, o governador Jânio Quadros ofereceu áreas públicas do litoral paulista para a instalação das futuras usinas atômicas. A beleza que existe. Se o homem continuar com a sede do progresso, sem se preocupar com a sujeira que o progresso espalha na natureza, poderemos colher frutos amargos daqui a 30 anos. A natureza pede socorro. Repita. A natureza pede socorro. Este ano, o mundo perdeu 2% da selva amazônica por causa de incêndios. Os soldados do fogo já advertiram que não estão equipados para combater fogo de grandes proporções em área aberta. De acordo com as advertências, o rio Tietê pode perder algumas das espécies de peixe que lá habitam. A poluição sonora pode atingir níveis elevados se não for controlada. O simples matraquear de uma máquina poderá afetar o homem. Em níveis mais elevados, o ruído ambiental pode provocar desequilíbrio mental e emocional nos habitantes dos grandes centros urbanos. A tecnologia é uma arma poderosa nas mãos dos homens do futuro. Causa Bahia! Vida moderna. Novos ares atingem o nosso país. O Brasil abriu as portas do primeiro mundo e entrou no roteiro internacional. O
O ano começa quente. O vibrante som de Bill Haley and His Comets chega ao Brasil. O nosso repórter Murilo Antunes Alves estava lá em Congonhas. Fala, Murilo. Em Congonhas aguarda-se a chegada de Bill Haley e seus cometas, os reis do rock and roll, que a convite da Rádio e TV Record cumprirão curta temporada para deleite da juventude, que enquanto espera seus ídolos, mesmo sob a chuva, entrega-se ao ritmo crazy. Finalmente surge a aeronave levando a São Paulo o criador dessa maneira de tocar com vigor e saúde, que de modo surpreendente contagiou a mocidade do mundo inteiro, como semente de vibração juvenil. Movimentam-se as câmeras e os microfones do Canal 7 da Rádio Record, registrando a recepção dos garotos de São Paulo aos componentes do vitorioso conjunto Os Cometas de Halley, cujo nome lembra um fenômeno astronômico dos fins do século passado. Refletindo os dísticos dos cartazes, os fãs paulistas do rock and roll oferecem souvenirs a Bill Haley. Senhores e senhoras, aqui estamos tendo diante de nossas câmeras Bill Haley and His Comets, isto é, os seus cometas, o famoso conjunto norte-americano que vem a São Paulo contratado pela Rádio e Televisão Record. Vamos pedir então algumas palavras de Bill Haley para os senhores telespectadores do Canal 7. Bill Haley, this hair in your front, does it special mean? Well, yes, it is kind of a trademark. Clark Gable has his ears, Jimmy Durante his nose, I have the curl. Eu perguntei se esse cabelo que ele usa na testa tem algum significado especial e ele respondeu que sim, que é a marca registrada. Que o Clark Gable tem as orelhas, que o Jimmy Durante tem o nariz e que ele tem então esse cabelo na testa. Bill Haley, this is your first travel out of the United States? Isto é, perguntei a ele se essa é a primeira viagem dele fora dos Estados Unidos. Well, no. In the past year, we traveled to Hawaii, Manila, the Philippine Islands, Australia, England, Ireland, Scotland, Wales, Canada, Mexico, Jamaica, the British West Indies. It is our first trip to South America. Vamos ver se eu não esqueci as cidades. Ele disse que não é a primeira viagem dele fora dos Estados Unidos, que no ano passado ele esteve no Havaí, esteve nas Filipinas, esteve na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia, no México, na Jamaica, nas Índias Ocidentais e depois voltou aos Estados Unidos. Mas que é a primeira viagem à América do Sul. Então só resta agradecer e pedir que ele diga alguma coisa em português. Thank you for your kindness and could you say anything in Portuguese? Muito obrigado, boa noite. Portanto, muito obrigado e boa noite de Bill Haley. Marca também o encerramento desta entrevista especial para os senhores telespectadores do Canal 7. E no palco do Paramount, a iniciativa da Record se transforma num êxito sem precedentes. Com um show de rock, cujo ritmo foi marcado por milhares de rapazes e garotas, acompanhando as exibições dos cometas. Everybody's doing it, mambo rock. Desfilam um a um os reis do rock, culminando no final com as interpretações do titular Bill Haley. Hey mambo, mambo rock. Hey mambo, mambo rock. Hey mambo, mambo rock. Everybody's doing it, mambo rock. Inesquecível para os fãs da temporada de rock. Muita coordenação motora para exibir os passos do rock and roll, que parece veio para ficar. I'm breezing high. I walk on out to that groovy sky. Don't care if I spend my dough, 'cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna break
up. I'm gonna rock it up at the ball tonight. Modas em desfile. Os desfiles internacionais apontam as tendências da moda para o ano que vem. Linhas femininas mais ousadas e irreverentes, bem próprias aos nossos tempos velozes e informais. She's so gay tonight. She's like spring tonight. She's a rollicking, frolicking thing tonight. So disarming, soft and charming, she is not thinking of me. O Brasil procura acompanhar para e passo o que acontece lá fora. Vida moderna. A escolha de Miss Sweater. O desfile, realizado nas casas Mapping, aponta o ideal de beleza. A loira e a morena. Os maiôs diminuem de tamanho para delírio da juventude nacional transviada. Sociais. A tradição marca presença em maio. O maior baile de debutantes do ano acontece em São Paulo, no Clube Pinheiros. A festa reúne 1.300 jovens senhoritas que debutaram ao som de Nat King Cole. Lisa are just a cold and lonely. O acontecimento social do ano foi o casamento do colunista Ibrahim Suede. Desta vez, o próprio colunista foi o destaque da coluna dele. De leve. Depois de uma nova reforma, o novamente recém-inaugurado Teatro Municipal de São Paulo funciona a pleno vapor. Que bom! Aqui vemos a Companhia Lírica de Roma representando o Guarani, obra do compositor campineiro Carlos Gomes. Presentes nos camarins, o prefeito Ademar de Barros e sua senhora. O popular ainda é o sucesso. Walter Pinto gastou milhões de cruzeiros em sua nova revista. Até piscina o diretor colocou no palco. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Porque chega a São Paulo a novidade do século. Cinerama. Isto é Cinerama, não confunda. Cinerama não é tela panorâmica. Cinemascope. Terceira dimensão. Vista Vision. Isto é o espetáculo diferente que revolucionou o mundo da diversão. Privilégio de poucas metrópoles do mundo. Nova York, Londres, Paris, Tóquio e agora São Paulo, confirmando sua vocação pioneira, apresenta para o Brasil, com absoluta exclusividade, um espetáculo de milhões. Transportando o espectador para o centro do espetáculo do qual ele participa também. Uma plateia construída para permitir visibilidade perfeita de qualquer canto, de qualquer poltrona, a fim de você poder sentir e ver em toda a sua grandeza o mais fantástico espetáculo até hoje apresentado pelo homem. Isto é Cinerama! Nas telas dos cinemas, os nossos astros rivalizam com as mais recentes produções estrangeiras. Next week, another true adventure. Another life and death struggle of animals in their natural habitats the world over. Another adventure you see only in a jungle macabre. Não podemos continuar vivendo assim. Novamente o mesmo assunto, Carlos. Eu não suporto mais falar sobre isso. Eu não consigo encontrar argumentos para convencê-lo. Sempre o mesmo assunto. Pois é, sempre o mesmo assunto. Sim, e é isso mesmo. Nosso casamento foi um erro, Clara, um erro. Infelizmente, só muito tarde percebemos isso. Percebemos não. Você está dizendo. Eu não posso compreender o que houve com a gente. Éramos felizes, Carlos. Lembro-me de como nos divertíamos. Como esperamos o nascimento de Patrícia com emoção e alegria. Tudo era só felicidade. De repente tudo mudou. Sim, mudou. Repita. Sim, tudo mudou. As novelas pularam do rádio para a televisão. A campeã de audiência deste ano. Tudo é válido.
chegaram. Uma verdadeira galáxia de astros e estrelas internacionais acorre a nossa terra natal para festejar o carnaval. Al Heflin, Linda Turner, Rock Hudson e Marilyn Maxwell. Do inverno gelado do hemisfério norte para o calor humano e tropical brasileiro. Que danadinho. Outras chegadas. A voz romântica de Nat King Cole. E mais. Dizzy Gillespie. Peter Sisters. Lou Armstrong. E Ima Sumac. Mais movimentado que as pistas de Congonhas, esteve o sofá do presidente Juscelino. Nádegas famosas lá deixaram a sua marca. Entre outras, a Miss Universo Gleides Endes. Aqui o cantor lírico baixo profundo Luciano Pavarotti. A musa loira do cinema, a fatal blonde Marlene Dietrich, também senta no sofá e hipnotiza os jornalistas. Partiram com destino à Europa, Conde Condessa Matarazzo. O conhecer de etiquetas e boas maneiras, Marcelino de Carvalho. O bispo pernambucano, Dom Helder Câmara. A Miss Mundo, Terezinha Morango. Os índios Peri e Raoni, estes últimos com destino a Brasília. Partiu também com destino à Suécia, a Seleção Brasileira de Futebol. A preparação foi dura. O embarque foi tenso, cheio de expectativas. Nas malas, eles carregavam as pálidas esperanças do povo brasileiro. Mas, na volta, o desembarque foi diferente. Voltam os campeões, trazendo a taça Gilles Rimet. A taça é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. Internacionais. A bomba do ano. Tem gente achando que a integridade do planeta está ameaçada. Países em vários pontos do globo começam a preparar a guerra nas estrelas. A bomba do ano. Começa a guerra nas estrelas. Os Estados Unidos, a União Soviética e a China disputam o espaço sideral. Maio. Os norte-americanos lançam um fantástico projeto de foguetes ao espaço. A bordo da nave, um valoroso macaquinho astronauta, Sam Mai. É o pioneiro sideral. 3, 2, 1. No mês seguinte, os soviéticos superam a proeza norte-americana e lançam um foguete, a Soyuz. Tripulada por astronautas. Hoje, ouvintes, vamos fazer uma viagem. Uma viagem de sonho, imaginação... Junho.
A China lança a sonda Liu L com um pequeno rato a bordo, símbolo do Ano Novo Chinês. Na ocasião do lançamento da sonda, o líder Mao Tse-tung recebeu os cumprimentos de Nikita Khrushchev, líder soviético. Os mais otimistas dizem que a coisa não está tão preta. Acreditam que essa corrida ao espaço pode tornar realidade num futuro próximo o voo tripulado a Marte. As guerras do ano. O conflito no Oriente Médio. Árabes e palestinos entram em choque novamente. Desta vez, os líderes não divulgaram as razões do conflito. A Argélia declara independência e entra em guerra com a França. O general de Gaulle tenta em vão conter os ânimos exaltados e as manifestações de protesto. Yasser Arafat, líder pró-libertação da Palestina, já declarou simpatia pela causa argelina e colocou uma tropa de infantaria à disposição dos argelinos independentes. Agosto, mês do cachorro louco. Nixon sofre atentado na América Latina. Durante uma visita de cortesia à América Latina, o vice-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, sofre atentado a pedradas. Ressentido com a acolhida, o político norte-americano regressou de imediato aos Estados Unidos, cancelando o restante da viagem. Em telegrama, o presidente Juscelino lamentou o incidente e sugeriu a criação de uma operação pan-americana visando reaproximar as duas Américas. Até o momento, o presidente Juscelino não recebeu qualquer resposta à sua sugestão. Aguardemos. Aniversários do ano. Os aniversários que foram notícia. Rainha da Inglaterra comemora mais um aniversário intensamente festejado pelos súditos da coroa e pela família real. Julho. As crianças do mundo inteiro comemoram um aniversário diferente. O aniversário de um ratinho. Mickey Mouse, o rato americano dos gibis infantis, completou 30 anos de vida. Eis algumas imagens do ratinho quando ele ainda era um rascunho com 7 meses de vida e começava a se mover no papel. Outro aniversariante. O jovem cubano e líder rebelde Fidel Castro. O conhecido líder revolucionário e comunista está em peregrinação pelas selvas cubanas, coletando assinaturas para um abaixo-assinado contra a atual administração de Fulgêncio Batista. O abaixo-assinado deverá ser entregue a Fulgêncio no dia 1º de maio próximo e já conta com 2.304 assinaturas. A comemoração do aniversário do líder comunista este ano aconteceu em um clube clandestino na praia de Varadero, em Cuba. Mas Fidel já prometeu que irá comemorar o seu próximo aniversário nas ruas de Havana. Fulgêncio que se cuide. Nota triste. Morte do Papa abala o mundo católico. Milhares de católicos acorreram à cidade do Vaticano para prestar uma última homenagem ao Papa Pio XII. O novo Papa, Pio XIII, só será indicado no próximo concílio na cidade de Trento. Em agosto, falece o estadista Nereu Ramos, vítima de desastre de avião. Deixa saudades. Mais tristezas neste ano. Em outubro, parte o Marechal da Paz, Marechal Rondon, o pai dos índios. Mas deixa entre nós sua mensagem de vida. Cada vez mais os vivos são conduzidos pelos mortos. Quem nasce lá na vida nem sequer vacila ao abraçar o chão. Outras comemorações de destaque. 13 de maio. Este ano,
a raça negra comemorou 70 anos de abolição de escravatura no Brasil. Parabéns. São Paulo. A colônia japonesa comemorou com grandes festas o 50º de imigração para o Brasil. Domo arigato. A volta ao mundo. Os aventureiros do mundo moderno descobrem que o mundo está ficando pequeno e que está ao nosso alcance. Escoteiros da freguesia do Ó realizam a volta ao mundo partindo de jipe do Vale do Anhangabaú. Cada um escolhe o meio que mais lhe apraz. Este foi de bicicleta e passou por São Paulo. Antes de percorrer a América Central e a América do Norte. O casal Wolfgang preferiu viajar de Kombi. E levou consigo Gustav, o filho mais novo. Já passaram pela Austrália, Brasil e agora movem-se em direção ao Canadá. A dupla de motociclistas iugoslavos pretende chegar até a Polônia. Boa viagem. Realmente, o globo está ficando pequeno para a sede desses aventureiros. A inflação atinge um valor preocupante. Economistas dizem que a hiperinflação vem aí. Segundo os entendidos no assunto, o esforço para o desenvolvimento do país estimulou a inflação adormecida. Vamos relembrar como foi. Ai, meu Deus. Janeiro. Sobe o preço do leite. Fevereiro. Sobe o preço do pão. As mulheres de Vila Diva pedem o congelamento dos preços. Carnaval. Aumenta o preço do lança-perfume. Os coveiros entram em greve por 40% de aumento. Os soldados do fogo substituem os coveiros em seu ofício. Maio. Sobe o preço das frutas e dos hortifruti-granjeiros. A população protesta nas ruas, enterram o prefeito e o governador do estado. Nem o presidente escapa. De tanto viajar ao exterior, JK virou J lá, dizem os estudantes. Ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois... Junho. Sobe o preço da gasolina, das passagens de ônibus, trens e dos táxis. Julho. Sobe o preço dos ovos. Aumenta o consumo de móveis, automóveis e eletrodomésticos. A juventude acadêmica protesta contra os aumentos das passagens da CMTC. Julho. Sobe o preço dos ovos. Funcionários públicos fazem greve de 20 dias pedindo aumento. Maio. Sobe o preço dos ovos. Brasil. Julho.
Sobe o preço dos ovos. Meu Brasil brasileiro. Sobe o preço dos ovos. Meu mulato insoneiro. Sobe o preço dos ovos. Vou cantar-te nos meus versos. A inflação dos primeiros 6 meses sobe a nível insuportável, 10%. Cai o ministro da Fazenda. Sai o senhor José Maria Alckmin e entra o senhor Lucas Lopes. O Brasil não pode parar. Julho. Sobe o preço dos ovos. A saia justa do ano. Outubro. Desembarca no aeroporto do Galeão um dos intendentes do Fundo Monetário Internacional. Veio cobrar uma dívida e propor um plano de contenção de despesas. Já no palácio, o presidente Juscelino surpreende o visitante pedindo mais 300 milhões de dólares emprestados. A situação foi constrangedora. Vai, com jeito vai, senão um dia... Até o momento, o empréstimo não saiu. E o presidente já declarou que não vai brecar o desenvolvimento no país para contentar estrangeiros. A casa vai, se alguém te convidar pra tomar... Julho. Sobe o preço dos ovos. Agosto. O recém-impostado ministro da Fazenda, senhor Lucas Lopes, lança um novo plano de emergência de salvação nacional, o chamado Pacto Social. O plano visa conter os preços e proteger os salários da corrosão inflacionária. O ministro vai às ruas e explica como vai funcionar o pacto. O pronunciamento foi transmitido pelas TVs Alterosa de Belo Horizonte, Excelsior do Rio de Janeiro e TV Record de São Paulo. Eu quero falar com você. O Brasil precisa saber sobre o Pacto Social. Isso é muito importante para você, dona de casa, empresário, ou para você, criança. Tem gente que diz que o Brasil está um caos. Tem gente que está roubando, mas isso não é toda a verdade. Desconfia-se da situação que o país atravessa. Um querendo comer o outro, levar vantagem. O povo sofre. Eu sou político. Eu prometo e não cumpro nunca. Agora, isso é sério. E não é mole, cara. Já pensou? Nosso povo é heróico, é bravo. O pacto não morde. Só depende de você. Não tenha medo do pacto, não. Ele foi feito para você. É para você mesmo. Você não é um xerifado? Você é bancário? Você de pé? Ou você aí em cima? Não pense que você está sendo enganado, querido amigo brasileiro. Você está amigo do pacto. Você é do pacto. Você é o pacto. Você tudo é o pacto. O pacto é tudo. Eu acho que eu consegui ser claro. Veja bem, o pacto precisa de você. Sim, você. Você mesmo. Pode cortar. Setembro. Sobe o preço dos ovos. Brasileiros e brasileiras esquecem a crise, enchem o peito, levantam a cabeça e comemoram nas ruas mais um 7 de setembro. O Exército Brasileiro convida os Dragões da Independência do Chile para participar dos desfiles comemorativos em São Paulo. No Rio,
a Marinha oferece grande banquete no restaurante flutuante do recém-adquirido porta-aviões Minas Gerais. O porta-aviões ainda está completo, mas espera-se para a breve a aquisição de aviões próprios para pousar na pista do Minas Gerais. Por ora, o porta-aviões continua sendo usado para confraternizações, práticas desportivas e pouso de helicópteros. Baixa na Marinha Mercante. Em julho, o navio Poderoso Tamandaré encalha na praia nordestina de Pissinguaba, ao sul de Fortaleza, Ceará, com toda a carga que transportava. Mesmo com a ajuda dos nativos locais, não foi possível salvar o navio. A carga está desaparecida e o navio virou atração turística. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 3 de agosto, setembro, novembro, véspera de Natal. Todos os meses do ano. Sobe o preço dos ovos. Outubro. O ministro volta à TV e explica a pedidos do empresariado paulista quem vai pagar o pacto social. Fevereiro. Por uma semana, o brasileiro esquece a crise e cai no samba. É carnaval. Não faz marola pra canoa não virar. Não faz marola pra canoa não virar. Marinheiro, marinheiro, toma cuidado com o mar. A vida é tão boa, viaja na proa. Não faz marola pra canoa não virar. A seguir, as previsões para o futuro. Esta é a maneira mais econômica de se carregar uma tonelada. As eleições. A festa da democracia em todo o Brasil. O grande vitorioso foi o povo, que falou nas urnas, votou contra a inflação e deu vitória à oposição. Meu povo, está na hora de acabar a confusão. Toda a nação vai responder que não. O ato adicional tá indo mal. Todo meu povo com razão vai responder que não, não e não. A campanha foi acirrada, só foi decidida no final. Gastou-se muito verbo e muita verba. Tribunal Regional Eleitoral proíbe a divulgação das pesquisas eleitorais. A Record já sabia a opinião do povo, mas não podia divulgar. Fez sua prévia eleitoral na surdina. Tenha santa paciência, ponha a mão na consciência, deixe-me viver em paz. Vai ou não vai? Vai. Vai mesmo. Hurra! Hip, hip, hurra! Hip, 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 hurra! Vamos todos saudar Ademar. Hip, hip, hurra! Que o nosso país vai governar. Hip, hip, hurra!
vassourinha, varre, varre a bandalheira. E o povo já está cansado de sofrer dessa maneira, O povo sabe, 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 não se engana. Essa vassoura de piaçaba americana. O povo sabe, 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 não se engana. Essa vassoura de piaçaba americana. Mas a espada do nosso marechal é fabricada com aço nacional. Uma surpresa nas apurações. O atual governador, o senhor Jânio da Silva Quadros, se elege deputado pelo PTB do Paraná. O Paraná festejou, mas o governador não esclareceu se irá transferir residência para aquele estado. E já prometeu que depois deste cargo vai pendurar as chuteiras para sempre. No Rio, a UDN consegue reeleger Carlos Lacerda, o oposicionista. O deputado mais votado é o rinoceronte cacareco, que não poderá tomar posse. O TRE não permite a entrada de animais irracionais na Câmara. Cacareco? O brasileiro é muito irreverente. O mal que se esconde nos corações humanos, o Sombra sabe. Teve gente que não engoliu a vitória da oposição. Temia-se um golpe militar após as eleições. O movimento na porta dos quartéis não foi o habitual. O chefe dos integralistas, Sr. Plínio Salgado, atribuiu essa intranquilidade aos comunistas e acusou-os de notórios partidários da luta armada. Vives na rua jogado, és um fósforo queimado, atirado no chão. Tu para mim és ninguém, procura um outro alguém que te ajude a viver. Pouco importa que sofres assim. Estudantes do Mackenzie, em assembleia extraordinária, fundam o Comando da Verdade para apurar as reais intenções dos candidatos vencedores e a infiltração comunista no meio político. Há muita gente que, apesar do pince-nez, passa por nós da esbarrão e não nos vê. Anda depressa, mas vai sempre com atraso. Você, por exemplo, está neste caso. A situação do Brasil está meio confusa, mas acreditamos que ninguém vai colocar a democracia brasileira de cabeça para baixo. As eleições para presidente prometem ser o big acontecimento do próximo ano. Já começou o corre-corre. Vamos ver quem são os candidatos a candidato a presidente o ano que vem. Corrida presidencial. Principais candidatos a candidato a presidente o ano que vem. O veterano político Ulisses Guimarães, que ainda não sabe se aceita essa incumbência. O jovem e ambicioso governador recém-possado. O gaúcho Leonel Brizola. O senhor Jango Goulart, atual vice-presidente. O senhor Plínio Salgado, que sairá pelos integralistas. Não se descarta a possibilidade de um candidato militar ao posto. Um dos mais cotados é o Marechal Lott, que insiste em manter-se neutro na disputa. E nega a intenção de candidatar-se pelas Forças Armadas. Outro que ainda não sabe se vai concorrer é o senhor Jânio da Silva Quadros. Em suas últimas entrevistas, Jânio se recusa a tocar no assunto com os jornalistas. Alô, prefeito. Ora, infâmias assim não inspiram
a ninguém respeito e confiança. Olha pra frente aí, ô meu microfone. Mal sabe o infeliz autor da notícia que eu sou inteiramente alérgico a injeções. Nunca tomei uma delas sequer. Quem viver, verá. Que vença o melhor. Tá todo mundo de olho em Brasília. Porque estava tranquilo como um pântano e o agitaste como um oceano. Trouxeste a inquietação onde havia a calma podre. Despertaste o leão. E assim, com essa mensagem de esperança, chegamos ao dia de hoje. Dia de comemorar o final do ano. O que nos reserva o futuro? Senhoras e senhores, o Brasil é um país do futuro. Tudo está por fazer. Portanto, bem-vindo Ano Novo. Feliz 1959.
A retrospectiva do ano.